Donald Trump está perdendo a guerra comercial contra a China, guerra que ele mesmo iniciou. Trump realizou uma importante reunião com o presidente da China, Xi Jinping, na Coreia do Sul, em 30 de outubro, e eles chegaram a um novo acordo, que essencialmente representou uma trégua de 1 ano nos Estados Unidos. Guerra comercial. Agora, daqui a alguns minutos, analisarei os detalhes exatos deste acordo. E também vou discutir questões como as tarifas de Trump sobre a China e as restrições de exportação da China sobre terras raras. Também vou analisar o comércio entre os Estados Unidos e a China, especialmente o comércio agrícola e as exportações chinesas de tecnologias avançadas. E vou mostrar como a China tem alcançado avanços em alguns setores de alta tecnologia de ponta, especialmente semicondutores. Mas o principal ponto de tudo isso é que, embora este não seja o fim da guerra comercial, seja apenas uma trégua de 1 ano, Donald Trump claramente perdeu essa batalha na guerra comercial. A China venceu essa batalha. Como colocou o Financial Times, a China está surgindo como uma rival dos Estados Unidos, um rival de peso no encontro de Xi Jinping com Donald Trump. O FT observou que, quando Trump iniciou a guerra comercial contra a China, ainda em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, isso realmente surpreendeu Pequim. No entanto, o FT observou, abre aspas, desta vez, uma China mais bem preparada e economicamente mais poderosa conseguiu enfrentar seu outrora muito mais forte oponente até um impasse, fecha aspas. O FT destacou que havia pelo menos 3 exemplos de como a China conseguiu se defender e revidar nessa guerra comercial que Donald Trump começou. Primeiramente, Trump aumentou as tarifas sobre a China para 145% como um ato de choque e pavor. Isso foi uma espécie de guerra comercial nuclear, e Trump achou que a China cederia e se renderia. Pelo contrário, a China se defendeu e revidou com exatamente o mesmo nível de tarifas recíprocas, o que deixou os Estados Unidos apavorados. E então recuaram. Depois, o segundo exemplo de como a China revidou foi quando impôs controles de exportação sobre terras raras. E mais adiante, vou mostrar como a China domina a produção e o processamento global de elementos de terras raras. Isso também assustou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a indústria depende muito das terras raras chinesas. E Trump foi forçado a recuar mais uma vez. E então os Estados Unidos, o governo ampliou os controles de exportação. Não apenas no setor de semicondutores, mas também em milhares de subsidiárias de empresas chinesas. E, em resposta a isso, a China apertou o controle sobre as terras raras, o que mais uma vez forçou os Estados Unidos recuar. Diferentemente de qualquer outro país na Terra, sabe, Trump vem travando guerra contra dezenas de países. A China foi a única que conseguiu de fato revidar e se defender contra os Estados Unidos. Impedir que Trump imponha um tratado desigual. E foi por isso que um analista do principal banco europeu, o BNP Paribas, escreveu o seguinte: os Estados Unidos estão aceitando que, abre aspas, agora estão lidando com um rival de mesmo nível capaz de lhes causar danos econômicos materiais, uma posição relativamente nova para os Estados Unidos e um desenvolvimento que, pelo menos para nós, confirma a ascensão da China ao status de superpotência econômica global. Status. Fim da citação. Essa é a frase que está bombando hoje. A China é oficialmente uma superpotência econômica, e os Estados Unidos. O império não pode intimidar Pequim e tentar forçá-la a fazer o que quer, como os Estados Unidos fizeram com seus chamados aliados na Europa, Coreia do Sul e outros países. A China não estava disposta a ser intimidada pelos Estados Unidos. No entanto, dito isso, enfatizei antes que isso é apenas uma batalha em uma guerra comercial maior que vai continuar. Certamente não é o fim. E o Financial Times deixou claro que novas tensões entre Estados Unidos e China. As tensões são inevitáveis.
Eles observaram que a maioria dos acordos entre Xi e Trump foi relativamente limitada e que, na maior parte, apenas suspenderam as medidas punitivas existentes, mas não as eliminaram completamente. O Financial Times citou um estudioso chinês que disse: esta cúpula só pode trazer uma distensão tática, e não uma redefinição estratégica para as relações entre Estados Unidos e China. Fim da citação. E eu concordo, isso é uma distensão, é uma trégua temporária, não é o fim de jeito nenhum. Agora, vamos discutir exatamente o que foi acordado nessa reunião entre Xi e Trump na Coreia do Sul. Aqui está o chamado placar que foi mantido pela Bloomberg. Então, primeiro, os Estados Unidos concordaram em reduzir suas tarifas relacionadas ao fentanil de 20% para 10%. Os Estados Unidos também estão suspendendo a expansão de 50% da sua lista de entidades dos Estados Unidos, que basicamente é uma forma de sanção direcionada a empresas chinesas. Trump está recuando da ameaça de tarifa de 100% sobre a China. E os Estados Unidos estão suspendendo as taxas de navios. Essas foram as concessões dos Estados Unidos. Concessões. Do outro lado, a China está abrindo mão dos seus controles sobre terras raras e vai retomar a compra de soja americana, embora a China já estivesse comprando essa soja antes. Então, isso na verdade não é uma nova concessão feita pela China. E talvez a China concorde em comprar energia dos Estados Unidos. Foi isso que Trump sugeriu, mas ainda não há realmente um acordo sobre isso. Isso é só uma hipótese. E, por fim, a China concordou em reprimir a exportação de produtos químicos usados para fabricar fentanil, embora já existissem algumas restrições por lá. E talvez haja algum tipo de acordo sobre o TikTok. Mas, de novo, isso não está claro. É completamente ambíguo. Na realidade, a China não está fazendo muitas concessões, e é por isso que, como afirmou a Bloomberg, a China está cedendo menos do que os Estados Unidos. Desistir. A Bloomberg conclui que a China venceu esta rodada da guerra comercial. Essa foi também a conclusão da Associated Press. Como afirmou a AP, o acordo entre os Estados Unidos e a China está desfazendo os danos de uma guerra comercial auto-infligida. A AP citou um economista influente de uma prestigiada universidade dos Estados Unidos, Cornell, que disse: é difícil ver quais ganhos significativos os Estados Unidos obtiveram na relação bilateral em relação a como as coisas estavam antes de Trump assumir o cargo. Fim da citação. Então, basicamente, depois de meses e meses de Trump escalando contra a China e atacando a China, estamos de volta à estaca zero. Estamos basicamente de volta a janeiro, quando Trump assumiu o cargo novamente. Agora, isso é bem engraçado, porque se voltarmos para abril, quando Trump escalou massivamente a guerra comercial contra a China, o secretário do Tesouro de Trump, o bilionário gestor de fundos Ed Scott Bessent, afirmou que os Estados Unidos tinham todas as cartas e que a China estava jogando, abre aspas, com uma mão perdedora, fecha aspas. Ele afirmou que os Estados Unidos tinham tanta vantagem sobre a China e que Pequim iria se render completamente diante das ameaças de Trump. Isso claramente é exatamente o oposto do que aconteceu desde então. Eu me lembro de ter feito vídeos naquela época em que eu argumentava e analisava muitas evidências que eu revisito hoje. Eu mostrei que, na verdade, os Estados Unidos são mais dependentes da China do que o contrário. E isso não é o ano 2000. 20 anos atrás, 25 anos atrás, a China era muito dependente do comércio com os Estados Unidos, mas nas últimas 2 décadas, a China reduziu significativamente sua dependência do comércio com os Estados Unidos e das exportações para os Estados Unidos no mercado. E hoje, os Estados Unidos representam apenas cerca de 10% do comércio total da China, e a China representa cerca de 11% do comércio total dos Estados Unidos. Mas a China ainda tem algumas vantagens claras. Quando eu estava fazendo minha análise original lá em abril, quando Trump lançou essa nova fase da guerra comercial, eu analisei exatamente o que os Estados Unidos exportam para a China e o que a China exporta para os Estados Unidos.
E você pode ver que os produtos mais importantes que a China exporta para os Estados Unidos incluem muitas tecnologias que os Estados Unidos simplesmente não conseguem produzir, como celulares e computadores, baterias elétricas, transformadores elétricos, outras máquinas elétricas e peças de automóveis. Já não estamos mais nos anos 1990, início dos anos 2000, quando a maioria das exportações da China para os Estados Unidos eram produtos de baixo valor agregado, como móveis, brinquedos e eletrodomésticos. A China subiu muito rapidamente na cadeia global de valor, e a realidade é que os Estados Unidos simplesmente não conseguem substituir muitas dessas tecnologias que importam da China. Agora, se você olhar para o que os Estados Unidos exportam para a China, por outro lado, sim, os Estados Unidos, de fato, exportam alguns produtos de alta tecnologia que a China não consegue substituir, especialmente circuitos integrados e semicondutores avançados. No entanto, muitos dos outros produtos que os Estados Unidos, as exportações para a China podem ser facilmente substituídas. Isso inclui coisas como petróleo bruto, gás de soja e milho. Essas são commodities que muitos outros países produzem. A China pode importá-las de outros lugares. Os Estados Unidos, de fato, exportavam carros para a China, mas agora a China se tornou a maior produtora de carros do mundo. E a maioria das pessoas na China prefere comprar carros de empresas chinesas porque são mais baratos e de melhor qualidade. Então, a realidade é que, no geral, os Estados Unidos é mais dependente do comércio com a China. Agora, muitas pessoas no governo Trump, como Bezos e o próprio Trump, pensam que a economia da China de hoje é como a economia da China nos anos 80 e 90, quando a China produzia bens de baixo valor agregado, intensivos em mão de obra e de baixa qualidade. A China aumentou enormemente suas capacidades tecnológicas. E hoje, a China é a superpotência mundial da manufatura, liderando na grande maioria das indústrias. É por isso que o Financial Times publicou um relatório no qual concluiu que a China exporta muita tecnologia avançada para os Estados Unidos, que os Estados Unidos não conseguem obter de nenhum outro lugar. E o FT publicou este gráfico usando dados de Harvard, mostrando como os Estados Unidos, na verdade, dependem da importação de tecnologia de alto valor, incluindo máquinas, equipamentos de telecomunicações, veículos e semicondutores, além de muitas peças de máquinas, que não consegue obter de nenhum outro lugar, enquanto a China importa muita energia dos Estados Unidos, que pode conseguir de muitos outros países. Então, o que vimos nas últimas 2 décadas é que o governo chinês usou políticas industriais, políticas de desenvolvimento lideradas pelo Estado e planejamento central, para subir na cadeia global de valor e aumentar sua autossuficiência tecnológica. Então, a China já não é tão dependente dos Estados Unidos. Então, nos últimos 20 anos, a China se tornou menos dependente das exportações para os Estados Unidos, enquanto, ao mesmo tempo, a indústria dos Estados Unidos passou a depender muito mais da importação de insumos industriais da China, que são necessários para a manufatura avançada nos Estados Unidos. O que isso mostra, de modo geral, é que é por isso que os Estados Unidos têm perdido a guerra comercial contra a China que Donald Trump começou. E, claro, isso foi continuado por Joe Biden e pelos democratas. Isso é bipartidário, não é só o Trump. Mas agora que Trump está em seu 2º mandato como presidente dos Estados Unidos, ele escalou massivamente a guerra comercial contra a China. E ele acreditou na propaganda, alegando que os Estados Unidos tinham todas as cartas e a China tinha uma mão ruim. Mas, como as pessoas brincaram nas redes sociais, é a China que fabrica as cartas. Os Estados Unidos passaram por um processo de desindustrialização. A China é a superpotência manufatureira do mundo. E é por isso que não me surpreende nem um pouco que a China esteja vencendo essa guerra comercial. Acho que isso explica por que Trump chegou a esse acordo. Lembrando, foram os Estados Unidos pressionando a China para negociar, não o contrário. A China estava tranquila e podia esperar.
Foram os Estados Unidos, que estavam cada vez mais desesperados. E como colocou o Financial Times, isso é simplesmente uma trégua de um ano. O FT citou um analista do think tank americano Linha Dura Axis, que, aliás, é um think tank anti-China. Eles não são de forma alguma pró-China. Mas esse analista reconheceu que o presidente chinês Xi, abre aspas, encarou Trump e Trump recuou. Xi dominou a arte de lidar com Trump, enfrentando ameaças dos Estados Unidos, com ameaças ainda maiores, conseguiu fazer Washington recuar, fim da citação. Agora, claro, se você ouvir o Trump, ele afirma exatamente o contrário. No seu estilo bombástico de sempre, Trump disse que foi uma reunião incrível com o presidente Xi e afirmou, numa escala de 0 a 10, sendo 10 o melhor, a reunião foi nota 12. Agora, isso acontece porque Trump nunca admite quando perde. Ele não quer reconhecer o fato de que começou a guerra comercial com a China, e mesmo assim vem perdendo. E isso é especialmente porque as eleições de meio de mandato estão chegando nos Estados Unidos, daqui a apenas um ano. Em 2026, e Trump e os republicanos já estão de olho nessas eleições. Acho que esse é um grande motivo pelo qual Trump quis essa trégua de um ano. Eu não ficaria surpreso se, depois das eleições de meio de mandato, Trump reiniciasse a guerra comercial com a China. Mas Trump tinha medo de que continuar a escalar a guerra comercial com a China acabasse prejudicando os Estados Unidos, a economia e prejudicasse as chances do Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato, especialmente porque pesquisas de grupos como o Pew Research mostram que o Partido Republicano e Trump são muito impopulares. Embora, é claro, eu deva ressaltar que os democratas também são impopulares. Os dois partidos são muito impopulares. A maioria dos americanos diz que o Partido Republicano é extremista demais em suas posições. E a maioria dos americanos não acha que o Partido Republicano governa de forma honesta. Embora, devo ressaltar, eles pensem o mesmo sobre os democratas. Não estou tentando defender os democratas aqui. Só estou sendo objetivo e olhando para os fatos. E eles mostram que Trump e os republicanos simplesmente não são populares. Na verdade, a pesquisa mais recente do The Economist, de 31 de outubro, mostrou isso. Após 284 dias do segundo mandato de Trump, sua aprovação líquida está em menos 18%. E ela tem caído continuamente ao longo do mandato de Trump. Apenas 39% dos americanos aprovam as políticas de Trump. 57%, quase 3/5 dos americanos, desaprovam as políticas de Trump. E faz sentido que a maioria dos americanos se sinta assim, porque as políticas de Trump têm prejudicado o trabalhador médio, especialmente as tarifas impostas por Trump. O Goldman Sachs publicou dados em outubro que mostraram que os Estados Unidos, os consumidores estão arcando com mais da metade do custo das tarifas de Trump. Economistas desse grande banco dos Estados Unidos estimaram que os consumidores americanos estão pagando 55% dos custos dessas tarifas. Agora, Trump tem afirmado falsamente há anos que outros países pagam as tarifas. Isso é mentira, isso não é verdade. As tarifas alfandegárias são um imposto sobre o consumo, e são os importadores do país onde as tarifas são impostas que as pagam. Então, Estados Unidos. Os importadores pagam as tarifas. Empresas nos Estados Unidos. Quem importa mercadorias da China paga as tarifas, não a China. Não são exportadores chineses. E, por fim, nós, importadores, Estados Unidos. As empresas geralmente repassam os custos dessas tarifas para os clientes na forma de preços mais altos. Então, Trump vem aumentando impostos sobre o consumo, para os americanos da classe trabalhadora com essas tarifas, que são uma forma de tributação regressiva. E, novamente, o Goldman Sachs estimou que 55% dessas tarifas são pagas pelos americanos. E esse número provavelmente vai aumentar, especialmente à medida que Trump impuser mais tarifas. Então, nos Estados Unidos,
Os consumidores vão ter cada vez mais dificuldade com os preços mais altos.